Olha, se tem uma coisa que eu tenho feito muito nos 2 últimos anos é usar o ChatGPT como o meu assistente para tudo. E para tudo mesmo. No trabalho, na vida e principalmente na carreira. Uma coisa que eu faço muito é compartilhar o meu cotidiano com o ChatGPT, né? Conversar com ele sobre os dilemas que eu estou vivendo no dia a dia. Quando eu tenho alguma dúvida sobre como agir com algumas pessoas ou o que eu posso fazer para abordar o meu time de maneira mais estratégica, eu sempre uso o ChatGPT. Inclusive, a ideia desse vídeo veio quando eu estava lendo o Harvard Business Review. Eu sou assinante do aplicativo da Harvard Business Review e na semana retrasada eles lançaram um conteúdo mostrando como é que você pode usar a inteligência artificial para te ajudar no seu processo como líder. E foi dali que eu tirei a dica para criar esse vídeo. Ele apontou para uma coisa que eu já fazia no meu cotidiano, mas eu não tinha me tocado do quanto isso pode ser diferente para muitas pessoas e do quanto isso pode ajudar você, inclusive, a se desenvolver na sua carreira. Uma coisa que ele dizia é que todo líder estratégico precisa usar o ChatGPT ou qualquer outra inteligência artificial como uma parceira na sua vida, como um mentor que vai te ajudar a se desenvolver pessoalmente. Aquilo que geralmente acontece com algum profissional com o qual você se conecta, às vezes foi um chefe que você teve na sua vida, ou algum profissional que serve de inspiração com você, né? De inspiração para você, e que você busca às vezes para conversar e para tirar algumas dúvidas, o ChatGPT ou o DeepSeek ou qualquer outra ferramenta de inteligência artificial hoje consegue cumprir esse papel. E hoje eu vou te mostrar como é que você pode fazer para transformar essas ferramentas no seu grande mentor do cotidiano. Olá, meu nome é Yuri e esse canal foi feito para ajudar a desenvolver a sua mentalidade estratégica, nos negócios, na carreira e na vida também. E se você quer crescer e alcançar objetivos reais, já se inscreve aqui no canal porque toda semana eu vou lançar conteúdos que vão te ajudar a pensar e agir mais estrategicamente. A primeira coisa que eu queria falar com você é sobre as ferramentas disponíveis. Eu acho que as 2 ferramentas mais completas hoje para você fazer esse tipo de uso são o ChatGPT ou o DeepSeek. Eu, por exemplo, eu tenho a assinatura do ChatGPT, então é a ferramenta que eu uso constantemente. Mas, se você não pode pagar, se você não tem a assinatura do ChatGPT, eu recomendo que você use para isso o DeepSeek. Por quê? É muito importante, é fundamental, na verdade, que ele registre o histórico da sua conversa. Porque só assim ele vai se desenvolver com você, ele vai aprender as coisas que estão acontecendo na sua vida e ele vai fazer sugestões cada vez mais acuradas. Então, se você não pode pagar por uma ferramenta de inteligência artificial, essa é a primeira recomendação que eu faço. Usar o DeepSeek como a ferramenta que você vai utilizar como mentor de carreira. E aí agora eu quero ir para o computador para te mostrar como é que você pode usar. E aí vai ser mais fácil você entender tudo que eu estou querendo dizer se eu te mostrar aqui digitando, né, mostrando, compartilhando a minha tela. Então agora, indo aqui para minha tela, eu vou te mostrar como é que você pode usar o DeepSeek, né, que é a ferramenta gratuita, para você fazer, usar a inteligência artificial como seu mentor de carreira. Se você tiver a assinatura do ChatGPT, você pode usar as mesmas dicas lá, tá bom? A primeira coisa que você precisa fazer é dar um comando para a inteligência artificial mostrando qual é o uso que você vai fazer dela. Então é como se você estivesse fechando um acordo com essa inteligência artificial. Então você vai botar assim: olá, gostaria que hoje você atuasse como o meu mentor de carreira. Use essa conversa para me guiar sempre que eu tiver uma dúvida. Pode ser? Então, nesse primeiro texto, você está fechando um acordo com o DeepSeek para que ele funcione aí como seu grande mentor de carreira. Olha lá, ele já está respondendo que ele ficaria muito feliz de me ajudar e ser o meu mentor de carreira, né? Então ele já está se habilitando aqui a funcionar aí como essa ferramenta, como esse coaching aí de inteligência artificial. Agora, o primeiro grande passo é você deixar claro para ele qual é a sua ambição. Se você ainda não definiu a sua ambição, isso é um passo muito importante. Ele pode te ajudar aqui a refinar, mas se você ainda não estabeleceu, eu recomendo que você vá no meu vídeo
que fala sobre a ambição, que eu explico como é que você pode fazer para chegar nessa ambição, como você pode refinar essa sua ambição, ela vai ser muito importante para ele funcionar aqui muito bem como o seu coaching de carreira, tá? E aí agora, como tem muito texto, eu vou dar aqui um Ctrl+C, Ctrl+V, né? Pra gente acelerar e vocês não ficarem aqui 20 horas vendo o meu vídeo. Mas, aqui no segundo passo, eu já estou colando qual é a minha ambição, né? E eu estou pedindo para ele, com base nisso, me ajudar a refinar essa ambição e a refletir sobre ela. E a refletir, inclusive, de maneira macro, né? Mostrando quais são os principais passos que eu devo dar para seguir alcançar esse objetivo, né? E peço aqui para que ele faça perguntas me guiando para os próximos passos, inclusive, dessa conversa. Esse ponto é importante porque quando você coloca essa disponibilidade dele fazer perguntas, ele vai te guiar. Então você não precisa ficar muito preso ao prompt que eu estou passando, tá? Ah lá, agora ele está respondendo, ó. Que ambição inspiradora, você já demonstra uma visão clara e um propósito forte. É óbvio, isso daqui tem a ver com a minha ambição, que já está bem definida, né, há muito tempo. Eu já falei isso para vocês nos 2 primeiros vídeos, falo disso várias vezes, né? Mas aqui a resposta dele é bem completa, né? Refinando essa ambição. Então, especificidade, ele me recomenda ser mais específico, né? O que eu quero dizer com ser um dos melhores profissionais de planejamento do Brasil? Quais são as métricas que vão me ajudar a entender se eu estou conquistando isso ou não? Que contribuição eu imagino fazer para o mercado publicitário? Na diversidade, o que eu quero dizer com abrir portas para a diversidade? Então, tá vendo? Ele vai fazendo perguntas que vão te ajudando a refinar o que você quer dizer com essa ambição. E tudo isso vai te ajudar a construir aquele plano de carreira. Olha lá, passos macro para alcançar seu objetivo. Desenvolvimento de algumas habilidades técnicas estratégicas. Você pode construir uma rede de contatos. Você precisa construir visibilidade e autoridade. Então ele está me dizendo aqui exatamente quais são os grandes passos, né, os grandes objetivos macros que eu preciso ter para construir essa ambição lá no longo prazo. Então são as coisas que eu tenho que mirar no longo prazo, as coisas que eu tenho que ficar muito atento para me desenvolver. E lá no final, olha, ele já bota aqui perguntas que vão ajudar a guiar os próximos passos. Então, qual é a minha trajetória atual? Sobre o meu plano de ação, quais são os recursos que eu tenho, tempo disponível, né? Então ele vai fazendo aqui uma série de perguntas também sobre qual é o meu momento atual. Agora, o segundo passo é o passo da autoavaliação. Você vai estimular o ChatGPT a fazer uma autoavaliação sobre você. E para que a inteligência artificial consiga construir um plano de ação para você, você precisa delimitar de onde você está partindo. Então é um momento de autoavaliação mesmo. E eu vou deixar aqui algumas perguntas que você precisa responder num grande textão aí para enviar para a inteligência artificial. Lembra que esses aqui são os primeiros passos. Depois você vai reprisar esse momento de autoavaliação algumas vezes e possivelmente ele vai te recomendar isso com o tempo. Então o que é bom você colocar aí nessa autoavaliação? Qual é o seu momento atual? Qual é o seu cargo? Qual é o seu nível de experiência? Qual é o passo que você está na sua carreira? Isso é importante para ele entender qual é o seu momento de carreira agora. Uma outra coisa que você precisa delimitar bem é quais são as suas habilidades atuais. Então, o que você faz muito bem, o que você gosta, inclusive, de fazer, e possivelmente vai ser as coisas que você faz muito bem, o que é aquilo que você precisa refinar e desenvolver. Então, precisa escrever ali quais são os seus pontos negativos também nas habilidades. O terceiro fator é a percepção externa. Como é que as pessoas te percebem, né? O que elas falam de você, como elas te reverberam, como você é reconhecido entre os seus pares e no seu trabalho. E aqui, galera, não é falar isso de maneira pessoal. Eu sou uma pessoa legal, as pessoas acham que eu sou uma pessoa maneira, descolada. Não é isso, tá? Embora também seja importante. Mas aqui você precisa descrever como é que as pessoas te veem profissionalmente. É uma pessoa comprometida, é uma pessoa que chega, é pontual, é uma pessoa que é muito estratégica, é uma pessoa que sabe conversar e sabe influenciar pessoas. Tudo isso você vai descrever, como é que as pessoas te veem e como elas percebem você no trabalho. E por último, você vai escrever quais são os gaps. O que é aquilo que você acha que falta para alcançar o seu objetivo.
Dependendo do estágio da carreira que você tá, de repente vai faltar muita coisa. Então você deixa isso claro. Olha, eu acho que ainda falta muita coisa. Eu estou no estágio inicial da minha carreira, mas hoje eu estou assim, assim, assado. Eu preciso desenvolver X, Y, Z, né? Deixa isso claro e explícito no texto que você vai escrever de autoavaliação para a inteligência artificial. E faça um textão mesmo, descreve bem. Quanto mais você descrever, melhor a ferramenta vai te responder e vai conseguir criar ali um plano de ação apurado e aderente ao seu cotidiano, à sua vida e ao estágio de carreira que você tá. E aí eu vou deixar também aqui um prompt pré-feito para você pegar essa resposta que você escreveu e colar nesse prompt que eu vou compartilhar com você. Aqui eu já fiz o textão, então eu vou copiar e colar o textão aqui e vou colocar o prompt aqui para vocês verem como vai funcionar. Então, ó, o prompt tem um espaço específico para você colocar esse texto. Mas você não precisa colocar naquele espaço não, porque a ferramenta de inteligência artificial ela é bem inteligente de verdade. Então, basta que você dê o Ctrl+C, Ctrl+V naquilo que você escreveu e que você coloque aqui o prompt Ctrl+C, Ctrl+V também, que a ferramenta de inteligência artificial vai reconhecer. Então, aqui eu estou colocando o texto da minha resposta aqui. E aí agora eu vou copiar e colar aqui o prompt que eu fiz também para ele me responder nisso aqui. Quais devem ser meus principais objetivos nos próximos 1, 3 e 6 anos para alcançar minha ambição de longo prazo? E aí, olha a mágica acontecendo. Olha. E olha como é que ele é bem solícito, né? Sua autoavaliação está incrível, clara e detalhada. Ele, inclusive, é bem humano, né? Porque ele vai te dando feedbacks sobre a resposta que você está dando. Possivelmente, se a sua resposta não estiver tão completa, ele vai te fazer mais perguntas, ele vai te ajudar ali a complementar aquilo que não está preenchido aqui. Então, olha, ele já me deu aqui quais são, no ponto de vista dele, né? Quais são os objetivos para o próximo ano. Então, ele acha que eu tenho que consolidar minha posição como diretor de planejamento, aumentar minha visibilidade no mercado, iniciar a busca de reconhecimento externo, fortalecer o meu projeto social de diversidade junto com o Artplan que eu tenho, né? Então aqui ele vai me dizendo exatamente aquilo que eu preciso fazer, ó. Objetivos para os próximos 3 anos. Então, quais são os objetivos para os próximos 3 anos? O que ele acha que eu tenho que fazer até daqui a 3 anos? Depois, os objetivos de 6 anos. Então ele vai me mostrando, inclusive em etapas, o que eu preciso fazer no próximo ano, nesse ano vigente, o que eu preciso fazer daqui, né, desse primeiro ano para os próximos 3, o que eu preciso fazer desse primeiro ano, do terceiro ano, para os próximos 6. Então, inclusive, você consegue visualizar etapas, né, para você entender e conseguir traquear ali em que etapa você está, você conseguir se autoavaliar se você está conseguindo trilhar esse caminho para alcançar o seu objetivo e a sua ambição. Então, o ChatGPT e o DeepSeek ajudam muito nesse processo de mentoria de carreira mesmo. Então aqui, depois que ele te der essa resposta, o mais importante é você dizer para ele se você concorda com isso que ele está trazendo para você ou não. E aqui é o momento de você ajustar mesmo, de fazer pequenos ajustes, tá? Então aquilo que você discordar do que ele trouxe, você escreve e diz, olha, estou discordando, não concordo com este ponto, reformule para X coisa. Então é muito importante que você escreva para ele, diga para ele no que você concorda no que ele trouxe e no que você discorda. No meu caso, como está muito aderente, e eu acho que tem muito a ver com a resposta que eu tinha dado ali para ele, da minha ambição, do meu estágio de carreira, no meu texto eu já dava ali visões do que eu quero para os próximos anos. Então tudo isso ajudou para que a resposta dele tivesse bem aderente naquilo que eu estou almejando, no meu planejamento aí para os próximos anos. Então eu vou dizer aqui que eu concordo com tudo que ele trouxe e eu vou dar um próximo passo aqui no prompt. Mas não se esquece, se você não concordar com algum ponto, esse é o momento de você discordar, de dizer aqui que ele precisa fazer um ajuste. E seja completo na sua resposta. Diga que você não concorda com tal ponto, que você precisa que ele ajuste para X coisa. Isso é muito importante para que a resposta seja bem condizente. Então agora vamos para o próximo passo. O próximo passo é pedir para que ele ajude ali você a construir um plano de ação para o ano. Então ele vai pegar, se você concordar com essa visão de objetivos para o ano, né, você vai pedir agora para ele criar um plano de ação mesmo. O que você precisa fazer para conseguir trilhar esse caminho aí dos objetivos. Então, ó, tô dando Ctrl+C, Ctrl+V aqui. Primeiro deixa eu dizer que eu concordo. E aí vamos ver o que ele vai dizer. Olha lá, olha como ele vai traçando ali
um plano de ação bem detalhado. É óbvio que aqui eu vou fazer um senso crítico, porque tem coisas aqui que eu já tenho habilidades prontas, né? Não preciso desenvolver tudo que ele está trazendo. E possivelmente ele vai até responder para você de maneira diferente do que ele está trazendo aqui para mim. Porque eu já tinha feito um teste antes para ver se esses prompts funcionavam, e ele tinha construído esse plano de maneira um pouquinho diferente. Não é melhor ou pior, ele só está me respondendo aqui de maneira diferente, e ajuda super a construir o seu plano de ação para o ano. Ele está sendo aqui bem detalhado no que você precisa fazer, inclusive indicando coisas para cada mês, o que você precisa fazer em cada mês. Mas é isso, com o plano de ação feito, você já tem ali uma trilha para você percorrer o próximo ano. Você já tem um plano de ação bem concreto de como você pode se desenvolver em prol dessa sua ambição. Então a ambição não fica mais vaga, né? Você consegue saber exatamente o que você precisa fazer para conseguir conquistar aquela ambição no longo prazo. As próximas dicas eu já vou dar aqui para você fora do computador. Um outro uso que você pode fazer da inteligência artificial, e aqui no caso eu recomendo o ChatGPT mesmo, porque o DeepSeek não tem essa ferramenta, é usar a inteligência artificial para conversar com ela. Então você pode treinar conversas difíceis, você pode treinar algum pedido, alguma solicitação que você precisa fazer com o seu chefe, ou até escrever mesmo, redigir como é que você quer abordar o seu chefe para falar de tal coisa. Você pode conversar com ele sobre como você quer abordar a sua equipe. E ali, nessa troca com ele, você pode pedir feedbacks, você pode pedir dicas de como você pode agir diante daquele desafio de trabalho que você tem. Aqui eu estou dando alguns desafios que são voltados para conversas, né? Mas você pode tirar dúvidas sobre qualquer coisa, inclusive sobre como redigir e-mails, sobre como atuar num cliente, ou como fazer uma conversa de feedback com o seu time, né? Você pode usar o ChatGPT numa conversa com ele para tirar as suas grandes dúvidas de gestão, de liderança, de desenvolvimento pessoal, desenvolvimento da carreira, né? Ele pode te ajudar e te trazer respostas muito pertinentes. E aquilo que você achar que não é tão pertinente assim, você pede para corrigir e ele vai corrigir. E olha, a gente já passou da metade do vídeo, eu te dei dicas pra caramba, inclusive mostrei aqui na tela como é que você pode usar o DeepSeek para construir o seu plano de ação, e acho que esse vídeo tá merecendo um like, né? Um like e uma inscrição. Então, por favor, dá um like aí no meu vídeo, segue o meu canal, ativa o sininho, porque toda semana, como eu já disse, eu vou estar postando aqui conteúdos que vão te ajudar a se desenvolver estrategicamente e a desenvolver a sua carreira. Então fica ligado. Agora, a última dica que eu queria te dar para usar bem a ferramenta de inteligência artificial, seja o ChatGPT ou o DeepSeek, é fazer encontros regulares com ele. Então, marca na sua agenda ali, de 15 em 15 dias, um papo com o seu ChatGPT ou com o seu DeepSeek mentor, e usa ele para conversar. Dá um feedback de como está a sua carreira, né? O que você fez do que foi planejado, o que você não fez, quais foram as dúvidas que você teve ao longo do tempo, né? Usa esse momento para conversar com esse seu mentor digital. Passa aquilo que está acontecendo com você, né? E pede, inclusive, para ele te fazer perguntas para aprofundar aquilo que você está contando para ele. E para ele te indicar próximos passos diante de tudo isso. Fazer esses encontros de 15 em 15 dias ou mensalmente é muito importante para que ele te acompanhe, para que ele te indique, te dê caminho, te direcione, né? Para que ele funcione devidamente como um mentor, como um coach ali na sua carreira. E olha, eu vou te dizer que funciona muito bem. Eu já faço isso praticamente por osmose. Eu o dia inteiro fico ali conversando com o meu ChatGPT, com dúvidas de carreira, dúvidas de trabalho. Eu uso muito o meu ChatGPT no meu cotidiano. E agora eu estou te recomendando usar ele também como seu coach, como seu mentor de carreira. E pode apostar que funciona muito, funciona mesmo. E de tudo que eu te contei aqui, o que você acha que faz mais sentido? Como você acha que você vai passar a usar a inteligência artificial? E se você ainda tem muitas dúvidas quanto à carreira, eu vou deixar aqui embaixo o link para o meu curso Construindo a Sua Carreira. Nesse curso, eu vou mostrando para você como é que você pode fazer para criar um plano de ação, quais são as estratégias que você pode adotar, inclusive, para crescer na sua carreira, e tudo isso é baseado na minha vida. Todas as coisas que eu fiz e que me ajudaram a crescer e a me construir como um grande profissional no meio da comunicação.
E se você quer continuar recebendo dicas sobre como desenvolver a sua mentalidade estratégica, entra no grupo aí do WhatsApp. Então agora eu vou resumir para você aqui tudo que eu falei sobre como utilizar a ferramenta de inteligência artificial como seu grande mentor. Primeiro, deixe claro para ele qual é a sua ambição de longo prazo. Isso é muito importante para que ele consiga traçar para você um plano de ação. Depois, faça uma grande autoavaliação de como é que está o seu momento, suas habilidades, como as pessoas te reconhecem, o que você acha que precisa desenvolver ou não, né? Deixa claro para ele nessa autoavaliação qual é o seu momento de carreira. Depois, peça para que ele faça ali uma visão para você de 1, 3 e 6 anos de carreira, de objetivos de carreira. E aí ele vai te passar ali quais são os seus grandes objetivos. Se você concordar ou não, faz os ajustes ali necessários e pede para que depois disso ele faça para você um plano de ação de 1 ano. Como é que você pode desenvolver e criar um plano de ação para o próximo ano? E segue à risca esse plano de ação que ele traçar para você. Por último, usa ele para te acompanhar, né? Então faz ali encontros quinzenais, mensais, para dizer como é que você está evoluindo. E um outro que eu esqueci, né? Usa ele também para conversar. Toda vez que você tiver alguma dúvida na sua carreira, quiser tirar alguma dúvida sobre alguma conversa que você vai ter, algum dilema que você está vivendo, usa a inteligência artificial para conversar com ela, que ela vai te trazer grandes dicas e vai te ajudar muito a potencializar os seus passos para construir uma carreira de sucesso. E é isso, se você quer continuar recebendo dicas para desenvolver a sua mentalidade estratégica, não termina aqui no YouTube não. A gente tem lá um grupo no WhatsApp em que eu passo toda semana dicas que não estão aqui, dicas exclusivas para você continuar desenvolvendo a sua mentalidade estratégica. Então, se você quer continuar se desenvolvendo, clica aqui no grupo do WhatsApp, entra lá no grupo que eu vou continuar te dando dicas. Mas é isso. Beijo!